Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 9º ano. E na aula de hoje nós vamos retomar alguns conteúdos que nós vimos em aulas anteriores sobre dança e épocas históricas. E eu quero começar falando com vocês sobre a dança. Gente, vamos lembrar que a dança é uma linguagem. Então a dança ela tem que transmitir uma mensagem. Quando você vê alguém dançando, se essa pessoa não estiver transmitindo uma mensagem para você, alguma coisa está errada com a sua coreografia, com os seus movimentos. Então a dança ela precisa transmitir. E é claro que eu tenho dança, gente, coreografias já pré-definidas e eu tenho a dança livre. Aí você diz assim, mas professora, se eu estou numa festa e vou só balançar o meu corpo, eu estou transmitindo? Não, gente, isso é uma dança livre, é uma expressão de alegria, de divertimento, não é uma linguagem de transmissão. Mas quando você monta um espetáculo de dança, aí sim, você está transmitindo uma mensagem, ou é uma história, ou contando uma experiência, e a dança tem esse poder. E a dança, assim como todas as outras linguagens, gente, começa na pré-história. O homem nasceu nesse planeta e as linguagens artísticas nasceram com ele. O homem é um ser artístico. E eu costumo dizer que a arte vem em primeiro lugar. Os professores de história dizem que é história, mas eu digo que é arte sem medo de errar. E como é que nós temos essa referência? Como é que eu posso saber que a dança nasceu na pré-história? Observe comigo aqui nesse slide essa imagem. Observe que as pessoas, gente, estão fazendo movimento com o seu corpo. É claro que na linguagem da pré-história, né, essa cena rupestre, que foi a pintura nas rochas, está demonstrando o quê? Como se eles estivessem fazendo uma homenagem ou enaltecendo, né, alguma coisa ritualística. Mas você vê que tem os movimentos. Então, os movimentos, né, vão denunciar que já existia dança na pré-história. Claro que não a dança como nós temos hoje, mas já existia sim a dança na pré-história. E o tempo foi passando, aí sim chega a época da história, que é a escrita, né? A história começa em 4.000 anos antes de Cristo com a escrita. Antes disso, é pré-história. E essas imagens que eu mostrei para vocês, nessa aula e nas outras aulas, né, datam às vezes de 25.000 anos antes de Cristo. Mas depois da escrita, o tempo foi passando, as cidades foram se organizando, as civilizações foram se consolidando e nós temos o Egito, que foi uma das grandes civilizações antigas. Observe aqui nessa imagem, né, tem duas mulheres aqui nessa imagem egípcia que também estão se movimentando. E eu tenho aqui o Egito mais ou menos em torno de 2.000 anos antes de Cristo. E eles dançavam em homenagem aos deuses. Na outra imagem eu já tenho os gregos, que é a outra civilização depois do Egito também super importante, que as danças também são usadas nos Jogos Olímpicos. E eu quero lembrar a vocês, gente, que a dança, desde a pré-história e durante toda a antiguidade, ela tem um sinônimo ritualístico muito forte. Isso só vai mudar depois, né? Depois dos gregos, nós temos os romanos e Cristo nasce em pleno Império Romano e de Cristo para cá nós temos a nossa era. Nós estamos em 2020 depois de Cristo, né? A pré-história está antes, o Egito é antes de Cristo, os gregos. Cristo nasce em pleno Império Romano. E no início desse Império Romano, do século V até mais ou menos o século XV, nós temos o cristianismo, é a chamada Idade Média, onde a religião cristã foi associada ao poder político. E nesse período, a dança, gente, vai deixar um pouquinho da característica ritualística. Para os cristãos daquela época, eles entendiam que a fonte de pecado era o corpo. Então, a dança, ela vai ficar mais nas comunidades, nas festas populares e na corte. Ela vai perder um pouco dessa questão ritualística que eu tinha no Egito, que eu tinha na pré-história, que eu tinha entre os gregos. E as coisas foram evoluindo e eu tenho alguns tratados sobre dança. E esses tratados sobre danças, eles vão surgir só no século XVI. Observe aqui nesse slide, eu tenho uma dança popular mostrando um pouquinho das festas já na Idade Média e eu tenho aqui um casal dançando, porque esse tratado do século XVI,
eu começo a normatizar a dança, primeiro coletivamente, depois em pares. E essa dança, gente, ela vai surgir no casamento da princesa florentina Maria de Médici com o rei da França Luís IV. E essa dança instituída dentro da corte vai se chamar balleto. E depois do balleto vai se derivar o balé. E isso surge na França. Então observe aqui nessa imagem que eu tenho as roupas bem grandes, né, bem volumosas, então os tecidos e as coreografias, gente, começaram a ser estabelecidas nessa época. Então a dança da corte, eles faziam desenhos, né, no chão, eles vão fazendo os movimentos e a coreografia, formando desenhos de quadrado, desenhos de círculo, de triângulo, porque esses símbolos geométricos, eles lembram união, eles lembram a perfeição, eles lembram a Trindade. Então, essas coreografias foram sendo surgidas, né, na corte e foram sendo aperfeiçoadas. E o tempo foi passando, nós chegamos ao século XIX. Observe aqui nessa imagem lindíssima o cenário, né, do balé Lago dos Cisnes, com a bela música de Tchaikovsky. E aqui no século XIX, com o desenvolvimento do romantismo, o balé vai se consolidar como uma expressão artística. E a gente chama o balé como a dança clássica. E esse balé, gente, ele não vai ter mais o auge na França, como foi lá no século XVI. Agora o auge dele vai ser na Rússia. Até hoje a Rússia é referência nessa questão da dança, do balé, e até mesmo os escritores, os estudiosos, né, aqueles que vão fazer os tratados, escrever os livros sobre a dança. E o tempo vai passando, do século XIX para o século XX, nós temos a modernidade com o desenvolvimento da indústria, a tecnologia, e a linguagem da dança também vai se modificar, também vai se adaptar a essa nova tendência, a esse mundo. E eu quero que vocês gravem bem, observe aqui nesse próximo slide, sobre um nome muito importante que é Isadora Duncan. Ela é uma pessoa que vai fazer alguns tratados da dança moderna, e ela vai dizer que a dança moderna precisa ser com um desenvolvimento maior, ela precisa ser mais simples, as pessoas têm que ter contato mais com o solo, os pés são descalços, eu tenho uma roupa mais leve, então o movimento do corpo, ele não vai ser tão ereto, né, uma postura sempre de frente para o público, mas ele pode se contorcer, ele pode ter um dinamismo maior. E isso tudo por conta da modernidade. E eu quero trazer para você também aqui no Brasil. Nós estamos falando da dança, né, na Europa, uma dança bem estabelecida, mas no Brasil nós temos também, claro, que essa dança clássica, mas nós temos as danças populares, as danças folclóricas. E no Brasil eu tenho uma junção de 3 povos muito importantes. Os indígenas que aqui estavam antes da colonização, nós temos também a influência dos africanos, que vieram para o Brasil, e os europeus, principalmente os portugueses. Então acompanhe comigo nesse slide algumas danças de origem africana. Nós temos o jongo, nós temos a capoeira, o samba de roda, o maracatu, que são origens, né, danças folclóricas brasileiras de origem africana. Nesse próximo slide, gente, eu tenho algumas danças de origem indígena. Então tem o catiretê, tem o caiapó, tem o jacundá. Em aulas anteriores, gente, nós falamos algumas danças indígenas e nas próximas aulas que nós vamos fazer também essa retomada de conteúdos, nós vamos lembrar de algumas danças importantes indígenas que nós temos aqui no Brasil. E nós temos também algumas danças típicas que vêm de Portugal, né? A origem é portuguesa. Então nós temos a quadrilha, né? Nós temos o frevo já é uma mistura, né? Tem portugueses, tem no frevo também alguma coisa africana, o maracatu, o carimbó. Então todas essas danças são super importantes para a nossa cultura, né? De norte a sul do Brasil, nós temos um país riquíssimo, né? Nessas questões culturais, tanto na dança, na música e nas artes de modo geral. E vamos agora a algumas atividades. Se você prestou atenção nessa aula, nas aulas anteriores, eu tenho certeza que você vai responder rapidinho todas essas nossas atividades. Número 1. A dança está presente na humanidade desde a pré-história. Por definição,
A dança é a manifestação artística dos sons, pincéis e tintas, do movimento ou poemas e dramatizações? Movimentos, né, gente? Eu tenho certeza que você acertou. A dança é a manifestação dos movimentos. Então, vamos tentar nos expressar através dos nossos movimentos, não só os movimentos funcionais, mas também os movimentos expressivos. O nosso corpo precisa falar. Atividade número 2. As danças em grupo foram praticadas desde as primeiras civilizações e durante toda a antiguidade. Estava ligada ao rituais religiosos, ao divertimento comunitário, movimentos coletivos ou manifestações culturais. Lembrando, gente, na antiguidade, antes de Cristo, antes do Império Romano, as danças estavam ligadas ao rituais religiosos, né, gente? Tenho certeza que você também acertou essa questão. Vamos à nossa terceira atividade. A dança na pré-história foi registrada através de fotografias, pinturas rupestres, documentos escritos ou esculturas de bailarinos. Na pré-história, gente, o que nós tínhamos? Pinturas rupestres, não é verdade? Então, são as pinturas nas cavernas. Lembrando que se hoje você for numa região que tem uma caverna e você desenhar nessa caverna, você está fazendo pintura rupestre, que rupestre significa pintura na pedra, no lugar bruto. É claro que se for fazer um teste, vai ver que essa pintura é recente. Os testes foram feitos, né, das pinturas rupestres, e elas dataram de 25 mil anos antes de Cristo. Pergunte ao seu professor de ciências, ele vai falar do carbono 14, que é justamente o material que é usado para datar, né, essas pinturas antigas. E vamos à nossa quarta atividade. A dança no Brasil teve influência de alguns povos, e dentre eles, eu coloquei aqui, né, japoneses, esquimós, africanos, americanos. Quais seriam esses povos? Nós tivemos muitos, mas dentre esses que eu coloquei aqui para vocês, os africanos, não é verdade? Lembrando que nós temos também os indígenas e, obviamente, né, a cultura europeia, principalmente dos portugueses. Gente, hoje nós vamos ficar aqui, tá? Nós temos essas atividades e outras você vai encontrar na plataforma Eduque. Ouça as nossas aulas anteriores e eu tenho certeza que essa revisão vai ser muito importante para você. Até lá, até a próxima aula. Muito obrigada!